Olá, sejam bem-vindos a este canal, Vocês que estão aí nos acessando, e convido você para ficar conosco até o final e juntos vamos descobrir as pérolas preciosas que estão no texto que vamos ler e comentar. Compartilhe esse vídeo, com a sua rede social e assim você estará nos ajudando a espalhar este conteúdo tão relevante. Dê também o seu like e inscreva-se em nosso canal se ainda não o fez, ok? O texto que vamos ler está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29, que fala sobre a cura de um menino. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído por um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Nós vemos aqui que Jesus é compassivo e pode solucionar todo tipo de problema que uma pessoa possa ter.
Seus discípulos podem falhar, mas ele jamais falhará. Jesus desceu do Monte da Transfiguração e chegou até os seus discípulos no momento exato para ajudar aquele menino que necessitava de libertação. Os escribas zombavam dos discípulos por não terem podido libertar o menino em nome de Jesus. Aqueles que são espirituais não se abatem por causa das falhas eventuais. Os escribas discutiam enquanto o menino continuava sofrendo. Por que não se uniram aos discípulos para ajudá-los? Eles preferiram dar ênfase diante da multidão de que o nome de Jesus não tinha poder para efetuar a libertação. Enquanto isso acontecia, a necessidade de um ser humano continuava sendo negligenciada. A possessão demoníaca é uma realidade e pode causar enfermidades. O espírito maligno que estava no menino provocava mudez. Quem pode escapar do clamor sofredor de Jesus por causa da impotência dos seus discípulos? Quantas vezes não pudemos aliviar o sofrimento dos necessitados? O desenvolvimento espiritual de Jesus era tão elevado que ele se admirava quando se deparava com o ceticismo, a incredulidade ou a dureza de coração. Jesus era plenamente cheio do Espírito Santo. Ele fluía em todos os dons do Espírito Santo completamente. Ele não usou dos seus atributos de divindade para exercer aquela libertação. Todos aqueles que nascem de novo podem realizar as mesmas obras que Jesus realizou quando esteve aqui na terra. Assim como Jesus era aplicado em sua vida espiritual, nós também devemos ser. Cristianismo é muito mais do que mero credo ou uma confissão de fé. É Cristo em nós, é Cristo na vida quem nos transforma, né? A sua presença em nós, a sua liberdade de agir em nossa vida. Os demônios são perversos, odeiam a criatura humana. Eles podem matar as pessoas possuídas, literalmente. O pai do menino reconheceu isso. O caso do menino era muito grave e ninguém, até então, tinha podido ajudar. E Jesus disse ao pai do menino: tudo é possível ao que crê. Aquele que crê é a pessoa que entregou a sua vida a Jesus, reconhecendo-o como seu Salvador e Senhor pessoal. A fé é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo, conforme está lá em Gálatas 5:22. Aqui vemos Jesus fazendo a obra completa, né? Novo nascimento, mais libertação, mais cura. Era mais fácil ver a necessidade do menino do que a do seu pai. Tanto o pai quanto o filho precisavam de ajuda. Um pai verdadeiramente salvo pode proteger seus filhos ou a sua família dos ataques demoníacos.
O pai, como cabeça do lar, deve guardar sua família da invasão maligna. O inimigo só entra quando tem direito legal, ou seja, onde há pecado, onde há a ausência de Deus. Acima de tudo, um pai deve a seus filhos 3 coisas: exemplo, exemplo e exemplo. Jesus chamou o espírito de imundo, pois ele era exatamente isso. Ao deixar a vítima, é comum que o espírito agite, sacude a mesma, né? Às vezes com muita violência. Ele pode deixar a pessoa sem forças e com a sensação de que levou uma surra muito grande. Jesus tomou o menino pela mão e o toque de mão de Jesus é mais do que um gesto de consolo e apoio, porque transmite unção fortalecedora. Diante de casos mais difíceis de libertação, o líder, aqui eu estou colocando a minha experiência pessoal, deve convocar um grupo para se unir a ele em oração e jejum, como preparo para o confronto que vai ocorrer. Oração, preparo, oração. No dia da libertação, se possível, todos devem estar jejuando e unidos farão a obra. O grupo vai depender das revelações dadas pelo Espírito Santo. Visões, percepções, comandos, atos proféticos poderão vir através do grupo de libertação. Entre os demônios, a hierarquia estabelecida e o de maior hierarquia geralmente é o último a sair. Vão saindo os menores, né? Muitas vezes precisamos conter a pessoa possuída para que ela não se machuque, pois eles podem fazer com que ela bata violentamente a cabeça no chão. Outras vezes querem agredir aqueles que são os agentes de libertação. Então, precisamos estar muito atentos, né, com os olhos abertos. Não importa a gravidade da situação, Jesus é maior do que todo o poder do mal. Aquele que está no crente da nova aliança é muito maior do que o diabo ou os demônios que estão na pessoa possuída. De quem estamos falando? Quem é este que no crente é muito maior? Estamos falando do Espírito Santo. Nunca estamos sozinhos na batalha espiritual, porque temos o nome que é sobre todo nome. Temos o Espírito Santo habitando em nós. Temos a espada afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus em nossa boca. E o sangue de Jesus nos cobre e livra-nos de todo mal. Temos os anjos do Senhor ao nosso redor que batalham por nós também. Somos uma equipe invencível. Glória a Deus, aleluias. E a pérola preciosa que nós temos aqui neste texto é: tudo é possível ao que crê. Que a sua fé possa crescer, você possa se fortalecer, confiar, né, no que a Bíblia nos ensina,
acerca, né, do poder do sangue de Jesus, o nome de Jesus, o Espírito Santo em nós, a palavra em nossa boca, os anjos ao nosso derredor, então você possa aí estar ajudando, identificando, diagnosticando pessoas que estão possuídas e que precisam de libertação. Amém.